Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Espero que sim, estamos iniciando mais uma aula assíncrona de MCN, né? Na última semana nós começamos a falar um pouco sobre aços, né? Sobre o sistema ferro-carbono, sobre fases em equilíbrio e no final da aula nós resolvemos um exercício que envolvia a regra da alavanca, né? Então, lembrando, para que serve a regra da alavanca? A regra da alavanca é aquela continha simples, né, que vai me ajudar a descobrir aí quantos por cento eu tenho de cada fase lá no meu aço, né? Para fazer a regra da alavanca, né, eu preciso do meu gráfico, do meu diagrama de fases, e eu preciso também, para poder usar o diagrama de fases, eu preciso saber qual é a composição do aço e em que temperatura esse aço está, né? Então, lembra que sempre a gente vai ter que montar a alavanca, né? No meio da alavanca sempre temos a composição do aço, na parte de cima nós sempre temos as fases, que vão ser sempre duas, né? Então, a forma como a ordem que eu escrevo as fases aqui na alavanca é a mesma ordem que está escrito lá no diagrama, né? Não muda. Então aqui, por exemplo, está alfa mais beta, né? Então quando eu vou escrever na minha alavanca, primeiro o alfa e depois o beta, né? Não posso inverter essa ordem. E aqui embaixo, né, eu vou ter as extremidades da alavanca, né? Então depende muito da minha linha horizontal, né? Então lembra que a partir do ponto aqui da composição, do par de coordenadas, né, composição e temperatura, a partir desse pontinho eu sempre vou traçar uma linha que vai para a esquerda e que também vai para a direita, até que eu encontre o meu gráfico, né? Quando eu encontro linhas do meu gráfico, aí eu desço para ver a quais valores correspondem esses pontos aí, tá? Bom, acho que com números fica um pouco mais fácil, né? Lembra também o seguinte, quando a gente estiver numa região de uma fase só, que a gente chama de monofásica, a gente não precisa fazer a regra da alavanca, né? Porque aí automaticamente a gente vai ter 100% daquela fase, tá? Só faço quando eu caio em regiões de duas fases, tá? Então aqui, ó, vou resolver com vocês um exercício e vou deixar um para vocês resolverem também, tá? E me entregarem via Moodle. Então, para um aço com composição de 0,5% de carbono, calcular as frações volumétricas das fases presentes A. Então tem uma série de temperaturas aí da letra A até a letra G, tá? Então, vamos começar pela letra A, né? Lembra que agora o meu aço ele tem 0,5% de carbono. Ele é um aço hipoeutetóide. Por quê? Pela definição, o aço que tem 0,8% de carbono é o aço que a gente chama de eutetoide. Acima de 0,8% de carbono a gente chama de hipereutetoide e abaixo de 0,8% de carbono a gente chama de hipoeutetoide, tá? Então, primeira temperatura, 1600 graus. Então aqui, né, 0,5% de carbono a 1600 graus. Tá aqui o meu diagrama de fases, né, do sistema ferro-carbono. 0,5% de carbono está mais ou menos aqui, né? Então, 0, 1, 2, 3, quantidade de carbono. 0,5% de carbono a uma temperatura de quanto? 1600 graus. Então, ó, eu subo com essa linha até 1600. Está lá em cima, no final do gráfico. Esse pontinho aqui, ó, está dentro dessa região toda grandona, ó, que é só de líquido. Então, nessa primeira letra, na letra A, eu não vou precisar fazer a regra da alavanca. Por quê? Eu estou numa região de uma fase só, monofásica. Então, 100% do meu material ele é líquido nessa temperatura aí, tá? Eu não preciso fazer a continha da regra da alavanca. Primeiro, tranquilo, né? Segundo, letra B. Ih, esqueci a temperatura. Letra B, 1494 graus Celsius. Então, ó, tá aqui, ó, essa linha contínua é a linha da minha composição, do 0,5% de carbono. Eu vou subir com ela, ó, até o 1494. Tá mais ou menos aqui. Como que eu sei? Essa linha aqui, ó, vermelhinha, que está indicada com a seta, é o 1493. Então eu tô 1 grau acima dela só. Eu tô aqui, tá? E aí o que acontece?
estou numa região de duas fases, ó. Nessa região aqui, embora não esteja escrito no gráfico, é uma região que tem essas duas fases, ó, ferrita delta mais líquido, tá? Então, a partir desse ponto, eu vou traçar uma linha que vai para a esquerda, até aqui, quando cruzo o meu gráfico, e uma linha que vai para a direita, que vai andar quase nada, né? Vai um pouquinho aqui para o lado só e já encontro uma linha vermelha do gráfico. Aqui eu desci com a tracejada, e aqui eu desci com a tracejada. Como que eu montei a minha alavanca? Ó, minha alavanca, no meio está a composição do aço, que é 0,5% de carbono. Desse lado de cá, né, bateu aqui mais ou menos, né, ó, eu considerei 0,022, ó, porque essa linha que desceu, ó, ela passou bem em cima aqui do 0,022, então eu considerei esse valor aí, tá? Aí, do outro lado aqui, ó, eu considerei 0,55, já que eu andei muito pouquinho aqui. Esses valores, pode ser que vocês enxerguem valores um pouquinho diferentes, né? O gráfico ele também não está permitindo uma precisão muito boa, né? Muito grande. Então esses valores, né, dependendo de como vocês olharem ou analisarem aí, eles podem variar um pouquinho, mas não vai variar tanto também, tá? E aí ali na minha alavanca, ó, coloquei as fases também, tá? Então, ó, ferrita delta de um lado e líquido do outro. Como que eu sei que aqui, ó, tem ferrita delta e líquido se não está escrito? Que fase eu tenho do lado de lá? Líquido. Que fase eu tenho no cantinho? Delta. Então, entre delta e líquido tem a mistura dos dois. Delta mais líquido. Delta primeiro, líquido depois. Vou fazer a conta. Então, ó, porcentagem de delta é sempre o braço oposto a ela, que é o 0,55 menos meio, tá aqui, dividido pelo tamanho total da alavanca. 0,55 menos 0,02. Faço a continha, 0,094 vezes 100 para ter a porcentagem. Dá 9,4% de ferrita delta, tá? Agora eu preciso fazer o quê? A porcentagem do líquido. Então, a porcentagem do líquido vai ser o braço lá que está debaixo da ferrita delta, ou seja, meio menos 0,02, dividido pelo tamanho total da alavanca, 0,55 menos 0,02. Repara o seguinte, ó, a parte de baixo das contas sempre é igual, porque é sempre o tamanho total da alavanca, né? Então, ó, 0,906, o resultado da conta, vezes 100, 90,6%. Tenho muito mais líquido do que ferrita delta. Dá para imaginar se isso está certo? Dá, porque, ó, veja, o meu pontinho aqui, ó, né, tá aqui onde está o mouse, está muito mais próximo da região de líquido e longe da região do delta, que está desse lado aqui. Então, como está mais próximo da região do líquido, tem mais líquido e menos delta, tá? É sempre assim, tá? Isso é verdade, sempre. Beleza, próxima temperatura, 1492, se eu não me engano. Então, ó, 1492 na letra C, letra A, letra B, letra C. Vou subir, ó, com a minha linha a partir do 0,5% de carbono até 1 grauzinho abaixo desse patamarzinho de 1493. E aí, ó, traço uma linha para cá e traço uma linha para cá. Tô dentro de qual região? Tô dentro dessa região aqui, ó. Austenita mais líquido, duas fases, tá? Então eu tenho que fazer a regra da alavanca. Desse lado aqui, bateu logo aqui, ó, já desci, considerei 0,25, foi praticamente metade aqui entre o meio e o zero, né, 0,25. E do lado de cá, ó, considerei 0,75, praticamente metade entre o meio e o 1, tá? Então minha alavanca, ó, no meio sempre a composição, do lado de cá 0,25, do lado de lá 0,75. Fases, austenita e líquido. Porcentagem de austenita, aliás, comecei aqui pela porcentagem de líquido. Porcentagem de líquido, braço que está debaixo aqui da parte da alavanca que está debaixo da austenita, ou seja, meio menos 0,25 dividido pelo tamanho total da alavanca, 0,75 menos 0,25, tá? Fiz a continha, deu meio vezes 150% de líquido, tá? Se a gente olhar o ponto aqui, ó, ele tá, parece mesmo que ele está no meio, né?
tá metade da distância até o ponto L, a outra metade até esse lado que tem a austenita. O que eu tinha falado para vocês? Ó, numa região entre duas regiões monofásicas, eu tenho uma mistura das duas fases. Ó, do lado de lá tem líquido, do lado de cá tem austenita, no meio tem austenita mais líquido, tá? Então isso é verdadeiro também. Porcentagem de austenita vai ficar o braço da alavanca que está debaixo do líquido, é sempre o braço oposto da fase que eu quero, dividido pelo tamanho total da alavanca. Então, vai ficar 0,75 menos meio, dividido por 0,75 menos 0,25. Está aqui. Também vai dar meio vezes 100, 50%. Então, deu 50% de cada uma das duas fases. Tá? Letra C, aliás, letra D, 1400 graus. Então, 1400 graus, ó, subo lá do 0,5% de carbono até 1400, legal, caí dentro de uma região monofásica. Só vai ter austenita, não preciso fazer regra da alavanca. 100% de austenita, tá? Agora, na letra E, eu quero para qual temperatura? Para 1100, tá? Então, na letra E, para 1100, A, B, C, D, I. Então, ó, I deu certo de novo, 1100 ainda estou na região de austenita. 100% de austenita, não precisa fazer regra da alavanca. E na letra E, quanto que eu quero? Desculpa, na letra F, quanto que eu quero? 750 e na letra G, 726. Então, ó, na letra F, 750, legal, ó. Subo aqui do 0,5% de carbono até os 750. Como que eu sei que é 750? Ó, 600, 700, 800, 750 está mais ou menos aqui. Caiu aqui o pontinho, ó, tá dentro dessa região que tem ferrita alfa mais austenita, tá? Ferrita alfa mais austenita. A partir do meu ponto, eu andei para a direita, bateu aqui, desci. Quanto que eu considerei? 0,73, ó. O 0,76 seria aqui, considerei um pouco menos, tá? E do lado de lá, bateu ali, o 0,02. Próximo onde está a setinha, que indica o 0,022. Um pouquinho antes, então 0,02. Então 0,02, composição 0,73. Fases, ferrita alfa mais austenita. Então ali, nessa ordem. Porcentagem de alfa é a alavanca de baixo da austenita, 0,73 menos 0,5, dividido pelo tamanho total da alavanca. 0,73 menos 0,02. Fazendo a continha, achei 32,4% de alfa. Veja, ó, o meu ponto está mais longe da região do alfa, que é esse cantinho aqui. Então eu já sei que eu vou ter mais austenita do que alfa. Até agora está tudo certo. Porcentagem de austenita é a alavanca de baixo do alfa, meio menos 0,02, dividido pelo tamanho total da alavanca, 0,73 menos 0,02. Fiz a continha, multipliquei por 100, 67,6%. Faz sentido, porque ó, o meu ponto ele está mais próximo da região de austenita lá do que da região da ferrita, que é esse cantinho aqui. Tá? Então tem mais austenita realmente. Último, 726 graus, né? Ó, essa linha vermelha é 727, então estou um grauzinho só abaixo. Um grau abaixo, eu caio dentro dessa região, ó, ferrita alfa mais cementita, que é o Fe3C. Andando para lá com a minha linha, ó, eu vou até o 6,7. E do lado de cá, eu venho até o 0,022. Minha alavanca, ferrita, cementita, na mesma ordem que está no gráfico. No meio, a composição de 0,5% de carbono. 0,022 de um lado, essa linha aqui. 6,7 do outro, essa linha aqui. Porcentagem de alfa, 6,7 menos meio dividido por 6,7 menos 0,022. 92,8% de alfa. Ó, o meu ponto está muito mais perto da região alfa do que da região final lá do gráfico, que é onde do lado de lá tem a cementita, Fe3C. Tá? Então 92,8% de ferrita. E a cementita? Vou fazer a continha também para confirmar. Ó. Cementita vai ser meio menos 0,022, que é o braço que está debaixo da ferrita, dividido pelo tamanho total da alavanca, que é o 6,7 menos 0,022, tá? Quanto que dá?
7,2% de cementita, menos, né? Bem menos cementita do que ferrita, tem bem mais ferrita, tá? Bom, é isso, pessoal, exercício que eu queria resolver com vocês. Vou deixar um exercício para vocês entregarem também pelo Moodle. E semana que vem a gente não vai se ver porque semana que vem é feriado, dia 7 de setembro, tá? Então a gente vai ficar alguns dias sem se ver agora. Se cuidem, resolvam os exercícios, né? E dúvidas me avisem e nos vemos então na nossa próxima aula, tá bom, gente? Até mais, bom restante de semana.